Eu me sinto agredido. É o que eu passo para o corpo. O corpo se prepara para lutar ou fugir. Agora vocês imaginam, eu tenho razão. Eu sou um ser racional. Então eu digo assim, se eu meter a mão no meu chefe, eu além de ser preso, ainda vou para fora do emprego. Não posso fazer isso. Sair correndo, imagino que não vão dizer. Então eu me seguro. E o homem falando. E eu me segurando. Sim, senhor. Sim. E agora vai para o seu lugar. Aí você já está assim. Vai, senta aliviado. Quando você senta, que demora um pouquinho, você começa a rever a cena. Aí agora você começa a pensar, o que pensando que eu sou o quê? Você pensa que eu sou o quê? Aí você já discute. Mas o seu organismo, o nosso organismo, ele é uma máquina. Então o cérebro não sabe se a coisa aconteceu, já aconteceu, se está acontecendo ou se vai acontecer. Toda vez que eu acalento, que eu crio uma situação desse tipo, o meu organismo reage. Eu tenho a tal da reação de fuga ou luta. A reação de fuga ou luta é ótima, é excelente para aquele instante, para manter a vida. Mas no nosso caso, nós repetimos e vamos para casa. Passamos o dia trabalhando, esquecemos ali. Chegamos em casa, vamos dormir, deitamos. E você deitou, aí começa a reviver tudo de novo. E o organismo reage de novo, porque ele não sabe se aconteceu antes ou se está acontecendo agora. A resposta é a mesma. E eu continuo repetindo isso no dia a dia, porque eu tenho mágoa, ressentimento. Eu estou ali mantendo aquela situação. Pois é, esses hormônios alterados, aumentados, que acabam levando a uma diminuição da capacidade do sistema de defesa. E o doutor Kennon, doutor Simonton, o casal Simonton, de que eu falei agora há pouco, eles criaram uma hipótese que está cada vez mais sendo aceita. Ele fala assim, todos nós produzimos células cancerosas. São células que se desajustam, que saem do controle geral, que é do espírito, através do perispírito. Essas células que perdem o controle, elas são destruídas pelos linfócitos, que é um tipo de célula de defesa, chamado de células matadoras, células NK, né? Que naturalmente matam essas outras. Então, essas células cancerosas são destruídas. Quando o sistema imunológico perde a capacidade, a célula não é destruída e se desenvolve agora um tumor, que é uma massa que se desenvolve à margem do organismo e, inclusive, competindo com o organismo. Então, isso por causa do sistema imunológico. Então, a gente já está vendo que perdoar é uma atitude de saúde. É uma estratégia de saúde. É uma atitude inteligente. Mas você fala assim, puxa, tudo bem, eu estou começando a me convencer. Eu já estou começando a querer perdoar, mas o problema é que não é bem assim. Olha, perdoar é uma coisa que não depende só disso. Não é uma questão meramente racional. Tem a ver com a emoção. Eu posso até querer perdoar, eu quero perdoar. Estou mesmo decidido, mas o problema é que eu não consigo. Ainda aqui está aquela velha conversa de que nós não entendemos o que é perdoar. Da mesma forma que nós não entendíamos o que era amar ao inimigo, nós não entendemos muito bem o que é perdoar. A gente pensa que perdoar é assim. Você se encontra com a pessoa depois, o seu ofensor, vem de lá um abraço, meu querido, e fala assim, não lembra do que eu fiz? O que? Você fez alguma coisa contra mim? Não, não é isso. Até porque as neurociências têm demonstrado que os processos de memória, eles são fortalecidos quando você associa o conhecimento à emoção. Toda situação que você vive com uma forte emoção é mais facilmente guardada na memória. Então é claro que não significa simplesmente passar uma esponja e apagar o que aconteceu da memória. Não, a coisa não funciona assim. Alguém fala assim,
Espera, mas acontece que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos propõem o esquecimento das ofensas. Como é que não é isso? Olha, o que é esquecer as ofensas? Esquecer a ofensa é libertar-se dela. É não se permitir tornar-se refém da ofensa. Já perceberam como nós somos masoquistas? Imaginem, nós achamos que fomos maltratados. Indevidamente, porque nunca a gente é maltratado justamente. Então a gente foi maltratado injustamente. Mas eu permito que o meu ofensor todo dia entre na minha casa, durma comigo, almoce comigo, esteja em todos os lugares comigo, porque eu estou sempre lembrando da ofensa e permitindo que ele me atinja de novo. É pouco inteligente. Se aquele mal foi injusto, eu estou permitindo que ele continue com a sua injustiça na minha vida. Esquecer o passado é não se permitir tornar-se refém, eu repito, da ofensa. É se libertar dela. E como é que eu faço isso? Simples. Toda vez que vier a ideia, eu digo, não vou pensar nisso. Eu não sou bobo. Agora eu vou deixar ele me atingir de novo, não vai mais me agredir. Nem que eu tenha, se estiver deitado, me levantar e fazer outra coisa, pensar outra coisa. No começo a gente vai ter dificuldade. Pouco a pouco a gente vai acostumando a não permitir que aquela mágoa, aquela lembrança venha. Isso é esquecer as ofensas. E eu aí entro em outra sintonia. Mas ainda, a dificuldade de perdoar, eu dizia, porque a gente não entende o que é perdoar. Perdoar é um processo. É um pensar. É uma busca consciente e voluntária. É um caminho traçado a percorrer. Perdoar não é simplesmente no estalar de dedos resolver a questão. Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos e com grandes dificuldades. É preciso que a gente trabalhe, que a gente crie um caminho, que a gente tome uma decisão. No dizer de uma terapeuta norte-americana, num livro muito interessante chamado Livro do Perdão, pela editora Rocco, ela diz o seguinte: perdoar é uma atitude, é uma decisão, é um modo de vida. Não significa ser passivo e permanecer numa relação que é claramente negativa para você. Olha só, então perdoar não necessariamente significa conviver com o ofensor. É óbvio que se nós podemos nos reconciliar com o ofensor, é ótimo. Vocês lembram da passagem do Evangelho? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que não aconteça que ele te entregue para o juiz, e o juiz te entregue para o seu ministro, e ele te ponha na cadeia. E eu te afirmo, em verdade, que de lá não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. Como é que nós entendemos isso? Olha só, eu não perdoo. Não perdoo de jeito algum. E não me proponho a reconciliar-me. O ódio aproxima tanto quanto o amor. Só que o amor aproxima suavemente, causando grande bem-estar e dando liberdade. O ódio aproxima dando grande mal-estar, prendendo, aprisionando, jugulando as pessoas. Quando eu não perdoo, fiquemos certos. Se eu não resolver agora, vou ter que resolver na próxima. Como nossos companheiros que contamos aqui, podemos, dependendo do grau de ódio, até nascer chifópagos. Mas se não, nascer como pai e filho, como mãe e filho, como marido e mulher, para resolver a questão, para resolver a pendenga.